Fala, corretor! Tudo bem? Seguinte, vou convidar aí meu amigo Marcelo Lindenberg para poder acessar e nós vamos fazer a batalha imobiliária hoje para vocês entenderem. Vamos lá, deixa eu convidar aqui. Fala, Derek! Fala, Suelen Marla! Tudo bem? E aí, dona Suelen? E aí, Diego Derek? O Derek trabalha com o mercado imobiliário também. Gratidão por você estar por aí. Suelen, minha amiga de infância. E aí, tudo bem? Ó, vamos entrar com um pessoal aí da época de Abiária, Rafael Lorenzo entrou aí também, Lorenzo da Abiária, a galera da Abiária em peso. Os dois aí foram coordenadores do Viva Vista Sumaré. Pessoal aí entrando. E Derek foi o corretor que vendeu a minha unidade do Viva Vista Sumaré. Olha só, já convidei aí o Marcelo Lindenberg. Hoje eu tenho a presença do Marcelo Lindenberg nessa live. Nós vamos fazer a batalha imobiliária. Nós vamos trazer muito conteúdo. Então, Rafael, convida os seus corretores aí. Manda o pessoal que você está aí. Convida o pessoal para poder assistir essa live. Vamos lá? Deixa eu ver aqui como é que está o Marcelo Lindenberg. Convidando o Marcelo Lindenberg aqui para poder participar. Uma live da batalha imobiliária. Olha só, Leandro também entrou. Se eu não me engano, é o Anjos? Não sei, vamos ver se é o Anjos. Não, não é o Anjos. Marcelo Lindenberg entrou, já está aí. Vamos convidar ele agora aqui para poder participar conosco. Vamos ver como é que está aí Marcelo Lindenberg. O Marcelo já acessou. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Eu acho que eu tô te vendo pelo espelho, não tô te vendo ainda pelo celular. Acho que a câmera está invertida. Que espelho? Que espelho? Não sei, eu tô vendo a Não, sua, não, tá certo aqui. É isso mesmo. eu tô vendo a sua É que tá um luminária. pouquinho longe Você aqui. tá atrás da luminária, na verdade, para mim. Ah, peraí. Eu acho que a sua câmera tá invertida. Gabriel Garcia acabou de entrar também. Melhorou. Também foi corretor da Biara. Aí, Marcelo Lindenberg agora aparecendo para a gente essa batalha imobiliária que nós idealizamos para poder trazer conteúdos para o mercado imobiliário. Já passou por aqui o Lorenzo, que também foi corretor Abiara, o Derek também foi corretor Abiara. Olha só, o Ricardo também acessando agora, mandando um abraço para todos os corretores que estão aí. E eu vou começar agora, Marcelo. Eu tenho um bordão que eu sempre começo os meus vídeos, eu sempre falo para o corretor, fala, corretor! E acho que com essa empolgação de estar aqui do teu lado, nós trabalhamos juntos na Abiara, né? A Biara acho que é uma escola que formou muitos corretores. Hoje, aqui em Campinas, você vê a maioria dos donos das imobiliárias daqui de Campinas, eles eram corretores da Biara ou passaram pela Biara em algum momento, né? Eu acho que a minha transição na Biara, de 2004 até 2011, mais ou menos, a gente se encontrou em alguns momentos ali. Você teve uma transição na Biara, que eu me lembro, você passou pela gerência lá na Biara, você foi corretor da Biara, coordenador. Eu não fui gerente lá na Biara, né? Eu logo saí, fui assumir a incorporação ali na CS Incorporadora, onde fui fazer a gestão de alguns empreendimentos. E eu tenho te acompanhado muito, viu, Marcelo? Por isso que quando a gente estava falando, né? Seu nome de mercado era Lindenberg, né? Quando a gente estava falando sobre fazer alguma coisa, eu pensei em você, porque acho que essa é a somatória de forças, né? Eu vi um pessoal recentemente fazendo uma live, um pessoalzinho tranquilo, era o pessoal da Psyu Eventos, junto com o Ricardo Martins e Guilherme Machado. Cara, se esses caras estão fazendo essa parceria, eu acho que o mercado merece ter uma gama de pessoas trazendo mais conhecimento. Hoje nós postamos um vídeo, né, Marcelo? Que foi justamente o Ricardo Martins. Eu não vou lembrar quem era a outra pessoa que estava lá no vídeo, mas Presidente falando. da Remax Não, Brasil, se não me engano. desculpa, quem que era?
Se eu não me engano, acho que era o presidente da Remax Brasil, se eu não me engano. Olha só, eu não conhecia. Mas depois a gente levanta o pessoal, na próxima terça-feira a gente até fala quem que era que estava lá. E ele falou uma coisa, cara, que me pegou bastante. Eu acho que já vou começar, né? Depois eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você. Mas ele falou uma coisa que é o seguinte: se no mercado imobiliário, os corretores de imóveis do mercado imobiliário, se eles estudassem metade, 50% do que um médico estuda, ele ganharia 2 ou 3 vezes mais do que um médico. E eu acho que essa é a realidade que a gente vivencia e que muitos corretores tentam imaginar que é uma realidade muito distante, né? Ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês. Eu vivenciei uma fase muito boa dessa no mercado imobiliário, como corretor, como coordenador, e depois na incorporação. Então, eu aproveitei muito essa fase do mercado imobiliário. E o que eu posso dizer é que dá para ganhar 30, 40 mil reais por mês. Você consegue ter previsibilidade dentro do mercado. Você consegue fazer com que esse mercado imobiliário... Eu vou falando com vocês, vou andando aqui. Eu moro em casa, né? Então, a gente tem a questão de barulho de cachorro. Vou fechar aqui para dar uma minimizada. Mas vamos lá. O meu tá quietinho aqui. O meu tá quietinho. Tem um pitbull. Eu tenho uma Golden. Ah, não. Mas a minha O meu tá quietinho. Mas eu tenho 2 vizinhos aqui que tem 3 cachorros e às vezes para gravar vídeo eu acaba formando um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos voltar. Então, assim, hoje a educação no mercado imobiliário é algo que tem um caminho muito grande. Eu acho que todo corretor precisa se especializar, precisa correr atrás. Eu tenho uma linha de raciocínio, como a gente vem conversando há um tempo, onde eu trago bastante sobre as questões do neuromarketing, né? Como trazer a questão do cérebro dentro do cliente, como entrar dentro da mente desse cliente, né? E eu tenho visto muito do seu conteúdo, e visto muito conteúdo prático, conteúdo do dia a dia, conteúdo que o corretor coloca para acontecer com a barriga no balcão, né? De quem vivenciou a barriga no balcão. Eu acho que isso é a diferença de quem está dando treinamento, de quem está fazendo as coisas, né? Passar por todas as etapas foi algo fundamental na minha carreira, eu acho que na sua também. Mas vamos lá, eu vou deixar você falar um pouquinho agora, Marcelo. E, cara, gratidão por estar dividindo essa tela com você. Estou muito feliz, como eu falei, de estar dividindo esse espaço. Nós vamos fazer toda terça-feira essa batalha imobiliária, onde quem ganha é o corretor de imóveis. Esse material vai ficar depois, a gente vai soltar esse material futuramente, tá? Então, pessoal, se vocês estão aí, convidem os seus colegas, convidem os outros corretores para participar dessa live com a gente, porque esse conteúdo nós vamos soltar posteriormente, depois que a gente editar e tudo mais. Então, garanta agora para que você consiga, né, ter esse material, para que você possa pegar todos os insights que nós vamos trazer aqui para vocês. Marcelo, vou deixar na tua mão agora, se apresenta, fala para o pessoal um pouquinho. Eu acho que é isso. Legal, cara. A gente se conheceu na Biara, né? Então, vou começar do ponto que você falou para o início, tá? Realmente, assim, o que ele falou lá, e tem razão mesmo, porque o mercado imobiliário, ele distorce um pouco o que o corretor, a parte de valores, né? Eu até falei numa live do Cresce, eu falei o seguinte, tipo, se você falar para um corretor hoje que ele vai ganhar 10 mil reais por mês, ou 15, ou 7 mil reais por mês, por exemplo, ele pode até achar que é pouco. Falar, não, isso é pouco para um corretor, tem que ganhar mais. Só que ele não percebeu que aqui fora, no mercado corporativo, o cara para ganhar 7 mil reais, o cara tem que ser pica, né? O cara tem que ter formação, tem que ter uma porrada de coisa. E aí que eu costumo dizer o seguinte, e aí esse corretor que senta a bunda lá e fica lá só esperando cair dinheiro na conta, quando vai atender esse cliente que é altamente qualificado, existe um abismo muito grande. E esse abismo é a falta de qualificação do profissional de vendas, do corretor. Eu até costumo brincar, que a gente já falou, né? Eu já falei isso nos meus treinamentos, já falei em algumas lives, e o rapaz da Remax falou hoje naquele vídeo, falou, cara, não é possível que o cara queira ser um corretor, ganhar 20, 30 mil reais e não qualificar. É impossível um negócio desse. Óbvio que dá para ganhar. Dá para ganhar. Assim como você falou que você ganhou como coordenador, como corretor, mas quanto tempo você demorou para conseguir fazer essa renda? A mesma coisa aconteceu comigo. Eu demorei aí, foram quase 3 anos, cara, patinando no mercado. Até você conseguir aprender a começar a encurtar seu caminho e começar a ir
progredir na carreira. Eu demorei 3 anos. E você veio Cheguei, de cara, bancário, é isso? comi amendoim. Não, porra, eu comia dia inteiro sem comer, era terrível. Mas aí, porque naquela época a gente não tinha treinamento, né? A gente não tinha onde buscar conhecimento, não tinha nada. Então a gente dependia da sorte da gente mesmo e cada um andar sozinho. Então eu acho que pelo fato de eu passar por dificuldade no começo, depois eu consegui criar uma carreira que eu fui de corretor até diretor, eu acho que isso me deu um pouco de embasamento para entender cada dificuldade de cada estágio dentro do ramo imobiliário. E o que me ajudou também foi que eu vim do mercado corporativo, né? Então eu trabalhei 7 anos em banco. Então, já traz aquela veia da área comercial, aliado com um pouco da experiência do mercado corporativo e também com a gente eu fui estudar comportamento, fui estudar PNL, enfim. Então, hoje meus treinamentos, ele é muita prática, né? Eu mostro muito o que o corretor precisa fazer, mas não baseado no que eu acho, baseado na experiência que eu tive, uma experiência ruim como corretor, experiência como corretor bom, trouxe a minha experiência do mercado bancário, certo? E também agreguei a experiência o conhecimento que eu fui buscar, de PNL, de comportamental. Então, todo esse conjunto, hoje eu coloco hoje nos meus treinamentos. Legal, cara. E olha só, se você está falando sobre isso, né? Sobre toda essa questão de estar embasado, de ter vivenciado, de ter colocado a barriga no balcão. Mas uma coisa que eu vejo muito na questão, toda vez que eu falo com você e a gente fala sobre um treinamento, é a questão de entender sobre um processo, né? Dentro do banco você tem um processo para poder vender, para você ter algo que muitas vezes no banco, né? Por ser um produto mais fixo, é uma coisa mais engessada. No mercado imobiliário não acontece, né? Porque a gente trabalha com pessoas, né? Eu costumo dizer, Marcelo, que é o seguinte: nós não vendemos B2C, nós vendemos H2H, que é human to human, porque é de humano para humano. Por que eu digo isso, né? Eu não sei o que você acha sobre o script pronto, né? Sobre ter uma linha de raciocínio muito desenhada, muito clara, assim, falar, ó, corretor, você tem que falar isso. Porque sobre o que eu penso sobre isso, só para você entender um pouquinho, é que não dá para a gente engessar um corretor e falar para ele, faça dessa forma, porque o cliente do outro lado é diferente. Para cada cliente, ele tem uma forma. Como você falou, técnicas de PNL, técnicas de neuromarketing, técnicas comportamentais, vai fazer com que o corretor se torne inteligente, né? Ele consiga se adaptar a cada uma dessas situações. Eu falo muito sobre essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você entende sobre isso, o que você acha do script pronto, né? Essa galera que tem a fórmula mágica para conseguir vender, para fazer o corretor ganhar dinheiro. Ó, assim, você tocou num ponto que para mim é interessante. Você tem que ter o processo, o script de processo, e você tem que ter a parte mais que não é engessada. Essas duas elas têm que caminhar junto. Então, como é que eu comecei a implementar isso no mercado lá atrás? Quando eu fui corretor, depois coordenador e passei a ser gerente. Isso estamos falando em 2011, já faz uns 10 anos já. Engraçado, viu, Paulo, que eu era considerado maluco, porque lá atrás, há 10 anos atrás, no mercado, eu comecei a implementar essa parte de processos para a minha equipe, e até para mim. E os caras achavam que eu era maluco, na verdade. Eu falei, não, cara, eu estou trazendo coisas que eu vivenciei no mercado corporativo e estou implementando aqui. Por que eu fiz isso, cara? Vou explicar para você. Eu era do Citibank, atendia muito cliente investidor, enfim. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei na Cirela, que é uma empresa de alto padrão aqui de São Paulo, enfim. E eu achei assim, cara, vou levar isso aqui de pé nas costas, porque eu já estou acostumado a lidar com cliente investidor, enfim. E eu falei, beleza, vai ser fácil. Tomei uma pancada, cara, que foi terrível. Por quê? Porque eu tinha conhecimento do meu produto bancário, financeiro, tinha conhecimento de área comercial, mas o mercado imobiliário é um outro mercado. A questão o que me ferrou no começo foi, eu tinha a vivência da área comercial lá fora, só que quando eu fui tentar implementar aqui, falaram assim, ó, tá errado isso aí, não é assim que funciona, tem que ir farol panfletar. Eu falei, cara, mas como assim? Não, eu tenho que fazer aqueles trabalhos antigos, né? Então, eu falei, bom, se o cara que é meu gerente, né, pô, o cara ganha aí 200 mil reais por mês, o cara tá falando que é assim, então eu acho que é assim. Aí, eu costumo dizer que eu desaprendi. Eu
que eu virei um analfabeto comercial, porque eu desaprendi a trabalhar. Viu? Eu estou anotando, você vai falando, eu vou anotando. Porque eu desaprendi a trabalhar. Eu falei, cara, e aí foi que eu passei dificuldade no mercado. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, tem alguma coisa errada, que não pode ser assim. O que eu pensei isso lá atrás? Eu falei, corretor, ele não é um corretor. Esse papo que, corretor realiza sonho é bobeira isso aí. Para mim é besteira. O corretor é um profissional de vendas, velho. E você vende um dos produtos mais caros da prateleira. Então você tem que ser um profissional. Você vende um produto, você é um cara de vendas. Né? E eu falei, o que faria um cara de vendas para vender um produtinho de 500 mil reais, por exemplo? Tira o imóvel, produto de 500 mil. O cara que vai vender uma Ferrari, o cara que vai vender uma lancha, o cara que vai vender um investimento financeiro para um cliente AAA. O que esse cara faz para chegar nesse cliente? Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu comecei a fazer o quê? A executar essas tarefas que a área comercial fazia. Só que, detalhe, depois de um tempo eu falei, peraí, como é que funciona o mercado lá fora? Eu tenho que ter meta. Então não é possível que eu vou ser corretor e é assim que funciona. Não, você vende aí, vai vendendo. Uma hora você vende, depois você paga as contas que você gastou e aí você vai, né? Eu falei, não, cara, não é possível. Eu acho que o corretor ele tem que vender todo mês. Eu sou autônomo, mas não quer dizer que minha renda tem que ser mensal. E aí eu comecei a fazer o quê? Desenhar um processo muito parecido com o que eu fazia no banco. De quê? De eu tinha que executar algumas tarefas naquela semana que eu precisaria ter X número de clientes a um período para que no final do mês eu conseguisse bater as minhas metas. Então, eu criei esses processos. Então, esse processo ele tem que ser engessado, que é onde vai me gerar previsibilidade. Então, se eu sei que para me levar 2 clientes no plantão no fim de semana, eu tenho que fazer 15 contatos na semana, então, na semana seguinte, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que continuar fazendo o que eu fiz na semana anterior, mantendo a minha previsibilidade, que eu mantenho meus números. Aí eu consigo atingir minhas metas. Então, quando eu comecei a implementar para mim como corretor isso lá atrás, cara, a diferença assim foi monstruosa, Paulo. Cara, eu acho que em 6 meses, acho que eu vendi mais do que eu vendi em 3 anos como corretor. É isso. Foi uma coisa assim absurda, entendeu? Eu costumo, não, E aí o que eu costumo falar, só fazendo um parênteses rápido aqui, que tem uma palavrinha que é muito interessante, que você usa bastante também, que é taxa de conversão. Cara, é simples, né? Só para o pessoal entender o que você acabou de falar, para levar 2 clientes no plantão, você precisa, por exemplo, falar com 20 pessoas. Para você falar com 20 pessoas, você precisa ter feito 100 ligações. Para você ter... Então, é só você ir dando um passo atrás a cada um desses momentos, né? Para que você consiga chegar a uma média, né? A ter uma métrica, porque contra números não há argumentos, né, Marcelo? Então, assim, como é que você vê essa questão da avaliação, mas continuando no que você já estava complementando aí? É exatamente isso. Então, o que acontece? Então, eu entendi o seguinte, vamos lá. Então, eu falei com 15 pessoas, suponhamos, tá? Levei 3 no plantão no fim de semana. Pô, pelo menos eu tenho que vender um. Se eu não vender, o que eu estou fazendo de errado? Então, eu preciso melhorar o meu atendimento. Então, você começa... Pô, se eu fiz 100 ligações, falei com 10 pessoas, ou consegui levar 10 pessoas, se eu melhorar meu processo de ligação, será que eu não levo 20? Então, o que acontece? Cara, não é nada diferente que faz o mercado corporativo. E aí eu comecei a implementar isso no mercado imobiliário. Para mim, depois como coordenador, depois como gerente. Cara, como gerente, vou falar para você, eu fiquei 1 ano como gerente na Biara. Bastou para mim ser campeão de vendas da Biara. Com o pé nas costas. Eu tinha 70 corretores na minha equipe trabalhando, a equipe voava, entendeu? Assim, então não tem muito segredo, cara. O que eu acho só, o que eu percebo é que o mercado imobiliário deixa as pessoas preguiçosas. Por quê? O cara não precisa se esforçar, ele não precisa se cobrar, e aí ele vai trabalhando. Uma hora vai cair a vida no colo. Quando o cara coloca 15 mil reais no bolso, aí o cara pega aqueles 15 mil reais, paga 4 meses que ficou sem receber, e aí continua aquele processo. Então, o que eu levo, na verdade, é exatamente isso. É você trabalhar com processo de trabalho, ok? E depois você começa a trabalhar com melhorando as suas taxas de conversão. A parte depois, que é a parte do atendimento ou do script que você vai falar com o cliente, aí você começa a fazer algumas variações. Por exemplo, no atendimento lá do stand, eu tenho um curso que mostra para o corretor do início até o final. Dentro ali que eu falo que é a jornada do atendimento, ele é fechado.
Então, ele precisa seguir o passo 1, passo 2, né? Dentro desses passos, eu mostro o seguinte, olha, atender, você faz isso aqui, você faz aquilo, mas se prepara para isso. Então, você cria uma jornada que é um pouco mais flexível, porque aí você vai lidar com pessoas têm dúvidas diferentes, enfim. Mas tudo é um processo. Eu acho que o que eu sentia muita falta no mercado imobiliário lá no início era isso, falta de processo. E é exatamente isso que eu coloco nos meus treinamentos. Então, quando eu vou para uma empresa fazer um treinamento com uma equipe ou com a empresa, eu levo isso. E mesmo assim, quando eu faço para os gestores, que a gente leva isso lá de o cara medir o trabalho do corretor, gerar algumas métricas, né? Os caras ficam desesperados. Você fala, pô, tem que fazer tudo isso. Eu falei, porra, tem, velho. Você quer ganhar 40 pau por mês? Você acha que não vai fazer nada? Trabalhar dá trabalho. Então é essa visão um pouco que a gente leva, na verdade, né? Para o mercado. E aí, em cima disso, a gente começa a pegar alguns aspectos de PNL, comportamento, enfim, neurociência, neuromarketing, não sei o quê, e vai fazendo algumas adaptações. É isso aí que você faz muito bem, né? Que você é formado nesse negócio também. Então, eu quero complementar tudo que você falou aí, cara, porque eu concordo com o número, gênero e grau do que você está falando. A primeira coisa que eu estou anotando aqui o que você está falando, e a gente estava. Você comentou assim, ó, o corretor, ele é um vendedor, ele está ali para vender. E eu costumo dizer uma coisa nos meus treinamentos. O que um corretor de imóveis vende? Eu começo um treinamento meu que chama Venda Não é Mágica, é Técnica. Eu começo esse treinamento falando o seguinte, corretor, o que você vende? As respostas que vem de mim, Marcelo, que vem para mim são assim: vendo imóvel, vendo apartamento, vendo casa, vendo terreno, vendo sonho, né? Quando você falou, já me veio isso na cabeça. E aí eu faço um trabalho com o corretor, que é, corretor, você intermedia as partes. É isso que está na legislação. O que você tem, o que você vende quando você faz o intermédio dessas duas partes? De quem quer comprar e de quem quer vender? É a informação. Então, se você não tem essa informação, você vai correr atrás da informação, você não precisa também saber de tudo, tá? Isso aqui eu deixo claro para eles. Mas se você não tem a informação básica, que é a ficha técnica do produto, se você, quando vai fazer a captação de um imóvel, não vai um pouco além, né? Na hora de questionar. Por quê? Vamos falar um pouquinho, eu só vou levar um pouquinho para o corretor de terceiros. O corretor de terceiros, quando vai fazer uma captação de um imóvel, ele simplesmente pega o que precisa ser preenchido, né? Uma ficha, aí ele preenche as informações básicas, como metragem, qual o valor que ele quer, valor de condomínio, e ele leva isso e cadastra no sistema da empresa. O corretor de lançamento, quando ele vai no lançamento, ele quer pegar o quê? A ficha técnica do produto. Quantas unidades vai ter, qual a metragem do terreno, qual a aprumada, como que vai ser a insolação. Ele quer pegar a ficha técnica do produto. Eu costumo dizer que ficha técnica não vende, porque a informação ela é fria. Só que o corretor precisa ter a informação para chegar até o cliente, para conseguir gerar as emoções desse cliente, para conseguir fazer a venda. Outra coisa que você falou aqui também, e que eu quero complementar, é o seguinte: corretor, ele pode se organizar e ter o processo dele para ele ter férias, para ele ter 13º, para ele ter um salário mensal. Quando ele pensa, por exemplo, como uma empresa, eu sou uma empresa, a minha empresa fatura 20 mil reais em comissões por mês. Qual que é o meu salário como corretor? Meu salário como corretor é 5 mil. Então eu tiro 5 mil reais e eu vou pagar as minhas contas com esses 5 mil. Nos próximos meses, se eu não vendi nada, eu tenho um custo que é a minha empresa. Então eu falo muito sobre isso também, que o corretor precisa entender que se ele estivesse trabalhando no CLT, olha só, olha como a gente perde a noção do dinheiro, tá, Marcelo? Lindenberg, quando a gente fala de fazer uma venda de ganhar 3 mil reais de comissão, no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o corretor, às vezes, ele não quer trabalhar esse projeto. Porque a gente perde a noção do dinheiro. As comissões de 30, 40, 50 mil reais faz com que a gente perca a noção. Mas o corretor mal sabe que, como você falou, quem está lá do outro lado, no CLT, para ganhar 7, 8 mil reais, tem que ter um puta no conhecimento, formação, pós-graduação, um monte de outras coisas, tá? E 75% da população que trabalha, da população efetiva, né, da população ativa, ela ganha até 3.200 reais, cara. Então, a gente perde a noção desse dinheiro, né? E assim, o que eu preciso fazer para me especializar? É o que o corretor precisa começar a entender. Hoje a internet, você, por exemplo, a gente solta muito conteúdo gratuito para o corretor. Então, se ele seguir você, por exemplo, né? Então, você que está nos assistindo agora, se
você já mandar para os seus colegas de trabalho, porque você não tem inimigos no mercado. Eu e o Marcelo, a gente atua na mesma função, vamos dizer assim, mas a gente está aqui se ajudando. Nós estamos aqui trazendo conteúdo para o corretor, é esse o nosso objetivo, né? De ter o maior número de informações possível. Então, convida o pessoal que está lá do outro lado, manda aqui embaixo tem um aviãozinho, assim, ó, uma setinha, clica na setinha e marca todos os seus colegas corretores que estão aí, para que você possa dividir esse conhecimento. Quanto mais conhecimento tem no mercado, mais isso propaga. Mas vamos lá, já recapitulando tudo isso, eu quero perguntar mais um pouquinho para você. Eu vi um vídeo seu essa semana e você comentou sobre isso, fica à vontade para falar. Eu costumo chamar, né, a jornada de compra, eu crio uma régua de relacionamento com o meu cliente, né? Como é que você chama isso? Eu vi que você tem um desenho, né, que você apresenta para o corretor, que é um roteiro de atendimento dentro do stand, um roteiro de atendimento. Como é que você chama essa régua de relacionamento, esse roteiro? Como é que você fala isso? E fala um pouquinho, dá um pouquinho desse conteúdo que você traz para o corretor para poder fazer esse atendimento e fala um pouquinho mais sobre isso. Eu falo que é a jornada de atendimento, né, no stand lá. O que acontece ali na jornada que eu falo com o corretor, no treinamento, é o seguinte. O que acontece? O cliente entrou no stand, de vez, por exemplo, de retorno, tá? Se esse cara for embora, o que acontece? Pô, você vai perder a venda. Ou a chance de cara conseguir reverter é muito grande. Então, o que é essa jornada? A gente criou ali uma jornada de atendimento, um nome mais bonito, mas qual que é a intenção? É você fazer um atendimento de impacto. É aquele atendimento que você faz. Vou pegar um gancho aqui, tá? Você falou sobre característica, né? O corretor vai lá e vai pegar lá o memorial para ficar estudando, para poder apresentar o memorial para o cliente. Eu só tenho um post agora falando sobre isso, exatamente sobre isso. Então, nessa jornada, que a gente cria uma jornada de atendimento, ou um roteiro de atendimento persuasivo, o que eu faço ali? Eu pego o cliente na recepção, e eu levo ele na jornada de atendimento até o final, e a intenção é que cada passo que eu dou no estágio de atendimento, a gente vai aplicando técnica de persuasão, de comunicação, enfim, uma porrada de situação ali, para que ele fique mais próximo da venda no final. A intenção não é, no meu ponto de vista, não é criar relacionamento, não é nada, é fazer o cara comprar. Então, a ideia ali é fazer o quê? Por exemplo, eu não aconselho que o corretor venda para o cliente o produto. Esquece isso. A primeira coisa que a gente coloca na jornada é o seguinte: vamos entender quem é esse cliente, qual o perfil dele. Isso tem que ser no início. Eu falo que isso é uma regra que tem que ser no início. Por quê? O que acontecia, o que acontece hoje e o que a gente fazia lá atrás? A gente começava a atender o cliente, quando chegava na mesa, lembra disso ou não? A gente ia entender por que o cara queria comprar. Aí, o que eu falo para o pessoal? Eu falo, quando eu chegava nesse ponto da mesa, eu entendia por que o cliente queria comprar, o que acontecia? Todo aquele roteiro do atendimento, que eu passei com o cara na maquete, um decorado, enfim, eu perdia com ele o time da venda. Porque o momento que eu tinha de encantar o cara é durante o processo, não na mesa. Então, o que eu tinha que fazer? A ideia é fazer o quê? É identificar o perfil do cliente no início do atendimento, eu sabendo quem é aquele cliente, aí eu começo a montar o meu roteiro de atendimento específico para aquele perfil. E no meu treinamento ali, eu coloco 3 tipos de roteiro. Então, eu tenho um roteiro de apresentação para o cara que é investidor, para o cara que é casal com filhos, por exemplo, e o casal sem filhos ou solteiro. Por quê? Eu costumo dizer que o produto ele pode ser vendido de 3 ou 4 formas diferentes, depende de quem vai comprar. Então, o roteiro em específico é isso. Eu faço a abordagem dentro do parte comportamental para entender o perfil do cliente ali. E aí, em cima desse perfil, eu faço todo o processo da jornada até a mesa com foco naquele perfil. A ideia é fazer o quê? Vou resumir, tá? É falar o que o cliente precisa ouvir. Nada mais que isso. E a ideia é persuadir esse cara na jornada para que chegue no final, a venda fique um pouco mais próxima. Ou se esse cara ele for em outro stand, ou, sei lá, ele vai comparar o seu atendimento com o concorrente. E, cara, a ideia é fazer o quê? É ele ter a percepção que aquele empreendimento foi feito para ele. A ideia geral é o seguinte, não é o cliente que vai comprar, é o corretor vender. Então, imagina o seguinte, o cliente ele vem, ele foi um concorrente, e o cara fez uma proposta lá, vai assinar amanhã. Aí o cliente fala assim, cara,
eu vou lá no Paulo, porque só para tirar dúvida, só porque eu não conheço, eu vou lá só para dar uma olhada naquele produto. Tem muito cliente assim, não tem? O cara tá fechado com um lugar, mas ele vai passar no outro só para ver. A hora que ele entrou, cara, e esse cara tá treinado para isso, a ideia é colocar uma pulga atrás da orelha desse cliente. Se esse cara já ia fechar e falar assim, cara, acho que isso aqui foi feito para mim. Parece que foi feito para mim. Então, a ideia é essa, entendeu? É fazer aquele atendimento de impacto. Atendeu, vendeu. Então, Legal. Cara, olha só. Jornada que a gente monta ali, todo o passo a passo. Então, a ideia é essa. Não é criar relacionamento, não é nada. Cara, é venda de impacto. Atendeu. O cliente entrou no stand, é aquela oportunidade que sem ficar batendo no cliente, sem aqueles dramas que a gente já conhece, chato pra caramba, entendeu? É um atendimento totalmente persuasivo. O cliente ele nem percebe que ele está sendo manipulado ou está recebendo persuasão. E cada passo que ele dá no stand é um passo totalmente marcado, entendeu? Tem todo um processo muito, muito bacana esse treinamento aí. Não, legal. E aí isso que eu quero falar é o seguinte, ele vem da minha experiência negativa, vem da experiência negativa como corretor, vem da experiência positiva e vem de todo esse processo que a gente estudou sobre comportamento, PNL, comunicação, enfim. A gente faz um misturadão ali e monta para o corretor essa jornada. Então, essa jornada, ela é um processo fixo. Ele tem que cumprir aquelas etapas. Agora, é óbvio que existe pontos, o que ele pergunta, o que ele deixa de fazer, o que ele observa, né? Mas dentro de uma flexibilidade também, para não ficar uma coisa muito robotizada. Então, é exatamente isso. A jornada do atendimento é exatamente isso. É você criar um atendimento de impacto para que você chegue mais próximo da venda. Legal. Então, olha só, eu vou complementar o que você está falando aí agora, porque, cara, a gente tem muita afinidade nessa questão. Eu trabalho muito assim também, né? Eu chamo de régua de relacionamento, mas é só para ele entender que ele precisa ter cada uma das etapas, ele precisa se relacionar com o cliente em cada uma delas, porque muito provavelmente esse cliente, se ele não comprar no primeiro momento, que ele tenha essa impressão boa do corretor. Lá nos Estados Unidos, só para a gente entender, eu vi um vídeo recente agora, que lá nos Estados Unidos é o seguinte: lá você tem um cadastro único de todos os imóveis que estão para venda nos Estados Unidos e você geralmente é atendido por um único corretor, porque esse corretor ele tem acesso a todos os imóveis. Então, é muito mais o serviço que o corretor presta do que necessariamente ter um imóvel diferente para oferecer para esse cliente. Então, o corretor se especializa muito mais, ele presta serviço diferente, ele busca na casa, ele faz algo diferente para esse cara. Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho da minha jornada de compra agora. E aí eu uso algumas nomenclaturas diferentes quando eu estou fazendo treinamento, né? Como eu faço muitas coisas, eu sou terapeuta também, eu não tinha falado sobre isso para você, e aí eu falo muito sobre a questão da ansiedade, né? E aí eu uso um termo da área da saúde, que é a anamnese. Então, o corretor ele precisa fazer uma anamnese do cliente, assim que o cliente chega. E essa anamnese, ele só consegue fazer. Então, olha só, complementando tudo que você falou, eu vou dar uma dica aqui agora para o corretor, de até depois você fica tranquilo se você quiser utilizar e passar isso para os corretores também, mas vai ter esse conteúdo aí para eles poderem ver. Tem uma forma de comunicação que é a comunicação bidirecional. Eu costumo falar muito sobre a comunicação bidirecional, que é uma comunicação onde eu não só falo, mas eu estimulo o meu cliente a falar. E quando eu faço isso, eu posso fazer pelo WhatsApp, eu posso fazer pelo telefone, eu posso fazer pessoalmente. Presencialmente é de fundamental importância que ele possa usar isso. Então, na maquete, na recepção, no decorado, todas as vezes que ele falar com o cliente sobre um determinado assunto do produto, ele devolve para o cliente com uma pergunta. Então, vou dar um exemplo aqui para você agora, usando a comunicação bidirecional para fazer uma anamnese, né? Da hora que ele apresenta para o cliente na recepção, até ele levar o cliente para a maquete, ele já tem que saber 2 ou 3 coisas do cliente, nesse momento, utilizando essa técnica que eu uso. A comunicação bidirecional ela é a seguinte, vamos lá. Estou com o cliente na maquete, estou apresentando a maquete para o cliente, né? E aí, quando eu vou lá e falo para o cliente da seguinte forma, ó, o senhor percebeu que aqui nós temos a brinquedoteca de 0 a 3 anos, né? E tem um playground de 4 a 5 anos. O senhor tem filhos? Então, eu falo do produto e já dou um botão de call to action para esse cliente me responder. Porque a partir do momento que ele começa a dar essas respostas mais tranquilas, de perguntas mais abertas, o inconsciente dele começa a entender que quem está do outro lado é uma pessoa
que está interessada em saber mais dele, em saber mais, ter mais informações. Eu estou falando de uma informação pequena, relevante, se ele tem filho ou não, mas poderia ser diferente. Poderia ser o seguinte, ó. Os apartamentos de 52 metros quadrados, eles têm uma vaga de garagem. Os apartamentos de 65 metros quadrados têm 1 e 2 vagas de garagem. Quantas vagas o senhor precisa? Então, sempre que eu falar do produto para esse cliente, eu devolvo com uma ação, né? Essa é uma forma que eu uso muito nos treinamentos. E, por exemplo, quando eu estou falando com um corretor, e esse corretor, ele está do outro lado, estou falando com um cliente, e esse cliente chega através de uma mensagem de WhatsApp, e o corretor faz um copia e cola, pega toda a informação e manda para o cliente. Ficha técnica, imagem do produto, manda tudo para o cliente, manda tudo lá. Aí esse corretor ele reclama que o cliente não responde ele. Mas ele já mandou toda a informação que o cliente precisava, por que vai ter esse diálogo com o cliente? Então, todas as vezes que você recebe um lead, eu falo para o corretor, gera a comunicação bidirecional. Se apresenta para o cliente e depois gera uma ação. O senhor já conhece a região? O senhor já está procurando imóvel há um tempo? Então, são perguntas que inicialmente podem parecer inofensivas, mas que está fazendo o cliente falar. E quando o cliente mais fala, mais recurso você tem para direcionar o seu atendimento, né? Eu quero falar uma outra coisa também, que você comentou aqui agora, e eu fiz um estudo, não, né? Eu estudei sobre um tema recente, que é sobre a teoria do cérebro trino. E na teoria do cérebro trino, o Paul MacLean, ele fala o seguinte, que o cérebro reptiliano, ele é o cérebro da sobrevivência. Então, o que acontece? Todas as pessoas, tá? Não importa se é o cliente, se é um corretor, quando ele vai se aproximar de algo que é desconhecido, né? Pensa um cliente que está entrando num estande de vendas, onde tem 10, 12 corretores, todo mundo olhando para esse cara. Esse cara já vem com o estado de alerta ligado. Ele vem com o estado de alerta ligado e ele quer entender sobre o produto, ele começa a não falar com o corretor as informações que o corretor precisa. Então, quando o corretor se porta como autoridade, quando o corretor demonstra que ele é especialista e ele começa a extrair informações desse cliente, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? E aí, assim, eu vou voltar, né, nesse nosso debate aqui, nessa nossa batalha imobiliária, eu vou voltar com mais uma pergunta para você. O que você pensa sobre essa abordagem? O que você pode complementar para os corretores que estão aí do outro lado ouvindo a gente? Porque é o que eu falei, hoje aqui a gente vai entregar o maior número de conteúdos possíveis para você, corretor. É uma batalha que eu e o Marcelo, a gente está se degladiando aqui, mas, na verdade, é só uma forma, uma expressão de a gente falar para os corretores, porque o objetivo aqui é fazer com que o corretor ganhe, é gerar conteúdo, é colocar material, é fazer com que aqui tenha essa 1 hora desse bate-papo para o corretor que estiver aí do lado. Um abraço para o Colombo, um abraço para o Vieira, o pessoal entrou aí, o Luiz também entrou. Entrou também o pessoal aqui de Campinas, o Derek, o Lourenço, estava todo mundo por aí. E fica à vontade aí, Marcelo, agora é a tua vez. Vai lá, solta o verbo e fala o que você... Então, se o pessoal quer fazer alguma pergunta aí, pode perguntar também, né? Não entendi, desculpa. Se o pessoal quiser fazer uma pergunta aí também, pode ficar à vontade, a gente responde aqui também. Verdade, fica à vontade. O pessoal que está aí na nossa live, quiser fazer qualquer pergunta, manda aí para a gente e a gente vai falar com vocês. Olha aí o Colombão. Ou complementar alguma coisa, enfim. Colombão, o diretor da Prado Gonçalves, viu? Então, ô Colombo, se precisar de um treinamento aí para Prado Gonçalves, Marcelo Lindenberg é um cara que está afiado aí para fazer a prática do dia a dia para o seu corretor. E aí, Marcelo, o que você acha dessa abordagem? O que você entende sobre essa questão da neurociência, utilizando técnicas de PNL para a gente poder conseguir ter uma persuasão melhor com o cliente? Como fazer uma apresentação? Como o corretor pode se apresentar para o cliente na maquete, ali na recepção, para que ele consiga já o cliente entender que ele é uma autoridade, que ele é um especialista? Fala um pouquinho sobre isso. Ó, antes disso aqui, eu vou fazer um complemento aqui. Você falou sobre aquela parte dos vídeos, né? Que o corretor, o cliente pede informação e o cara manda uma porrada de imagem, enfim. A gente tem um treinamento de qualificação de leads que a pergunta é essa: por que meu cliente não responde? Eu falo a mesma coisa. Eu falo, o que você mandou para o cara? Eu falo, mandei um melhor descritivo, mandei 250 imagens do produto e o site falou, então, pronto. O cara não quer saber mais, você já passou por todas as informações. Aí eu brinco também o seguinte, falei assim, só que tem um porém.
eu falei para ele assim, assim como você mandou para esse cliente, quantos outros corretores esse cliente contactou? Porque hoje está muito fácil. Hoje o cara abre o Google aí, coloca lá apartamento no bairro tal, aparece uns 10 links, o cara acessa os 10, fala com 10 corretores ao mesmo tempo e pronto. Falei, imagine se os 10 fizerem a mesma coisa. Vai sobrecarregar o celular do cliente, vai misturar um monte de imagem com os... O cara fala assim, da onde que é isso aqui? O que o cara vai fazer? Vai deletar tudo e vai, acabou. E vai tentar ver o primeiro que chamou ali para começar a conversar. Então, exatamente isso. Então, voltamos a falar, né, sobre o processo, né? Então, assim, a parte do atendimento, tanto presencial quanto hoje o digital, tem que ter um processo. Eu digo o seguinte, olha, você conhece aquele processo BPM ou não? Já ouviu falar? Conheço. Mas fala igual. para o pessoal que está lá do outro lado entender. O que é um BPM? É um processo todo detalhado. Então, por exemplo, isso para qualquer área você pode aplicar. Então, uma empresa de transportador. Então, encostou um caminhão. Então, o operador tem que saber o que eu vou fazer a partir desse momento. Então, é todo um processo. O que eu faço? Encostou e agora eu peso, faço isso. Então, e esse processo ele é todo detalhado. Então, no atendimento de lead, por exemplo, tem que ter um processo. Então, entrou o cliente lá com algumas perguntas, enfim, o corretor tem que ter um processo do que fazer, como responder, o que mandar para ele, que eu acho que é o interessante. E aí foi o que você falou. Você consegue fazer algumas perguntas ou mandar algumas informações, sempre pedindo um retorno ou alguma outra informação para você manter o diálogo, até para você entender quem é esse cliente também. Agora, vamos lá, você falou sobre a abordagem, né? Dentro desse meu roteiro de atendimento, eu uso a parte de abordagem logo na recepção. E aí eu falo exatamente sobre isso. Essa parte aí do nosso do sobrevivência, né? Eu digo o seguinte, quando você conhece alguém pela primeira vez, ou vê alguém pela primeira vez, a nossa mente ela instala lá uma reação, que é o de ficar, fugir ou lutar, não é isso? Exatamente. Que é o parte primitivo. Ou ele fica, ou ele foge, ou ele luta. É totalmente primitivo isso, na verdade, né? É o instinto. Mas a nossa mente é o instinto. A nossa mente, em milésimos de segundos, quando você vê alguém pela primeira vez, ela vai disparar um desses 3 elementos aqui. Isso é normal. Eu até costumo brincar o seguinte, no treinamento, eu falo o seguinte, alguém aqui, alguma vez na vida, quando viu alguém pela primeira vez, falou assim, putz, eu não sei porquê, mas não ficou a cara daquela pessoa? Acontece, né? Então, essa reação é exatamente esse processo aí de comportamental que eu digo. Que é natural. E digo o seguinte, se a pessoa falar assim, caramba, eu não sei porquê, mas eu não fico com a cara do Paulo, dificilmente você vai conseguir se aproximar daquela pessoa. Natural isso, normal. E às vezes você não se aproxima e você não entende nem por que você não se aproxima. É um processo totalmente irracional, inconsciente. O inconsciente, ele manda para o racional e você começa a fazer algumas coisas que você sabe nem o que você está fazendo. Processo natural de relações humanas. Popularmente, as pessoas dizem que isso aí é o poder da primeira impressão, né? Mas a gente sabe que no científico ele tem outros nomes. Então, se eu sou um estudioso dessa parte comportamental e eu sei que base de relações humanas, o primeiro contato, a mente da pessoa pode instalar esses 3 processos de ficar, que é o amigável, de fugir, que é o de inimigo, né? E o de lutar, que também que é o inimigo, vamos dizer assim. Então, se eu sei como eu vou fazer para persuadir a mente da pessoa para que ela goste de mim, então eu vou usar alguns elementos comportamentais para induzir esse cliente nessa primeira abordagem, nos primeiros segundos, para fazer com que ele passe a gostar de mim. Não ele, né, mas a mente dele. Então, a gente usa um pouco dessa filosofia para fazer a abordagem. Porque eu sei que... você até comentou no vídeo meu, né? A parte de objeções, né? Se eu abordar um cliente e esse cliente, a mente dele fala assim, putz, não sei porquê, mas não gostei do livro dele, vai ser difícil eu acessar essa pessoa. Tudo que eu falar para ele, ou ele pode não prestar atenção, porque ele não quer ficar perto de mim, ou ele pode querer me confrontar, porque ele vai achar que ele sabe mais que eu, ou eu sei menos que eu, alguma coisa assim do tipo. E aí foi o que eu falei. E aí o corretor não sabe como abordar, de uma forma mais psicológica, para fazer a pessoa, atrair a pessoa para você, para deixar mais próximo de você. Desarmar a pessoa, né? Uma abordagem, desarmar a
pessoa faz uma abordagem de qualquer jeito, e no decorrer do atendimento, o cliente começa a gerar algumas discussões, entre elas, algumas perguntas, vamos dizer assim, e o corretor acha que é objeção, e o corretor começa a responder as questões. Mas, na verdade, esses questionamentos eles podem ser o processo de luta ou de confronto. E o corretor fica lá se matando para tentar quebrar a objeção. Às vezes nem é objeção, é o confronto. Porque na abordagem você não abordou de forma mais efetiva. Eu costumo brincar que 80% dos negócios eles estão fechados na abordagem. E 100% dos negócios perdidos também é feito na abordagem. Então, a abordagem, para mim, ela é um elemento principal nas relações humanas, principalmente para o corretor de imóveis. Então, boa parte desse meu treinamento aí, a gente brinca muito ali na recepção. Então, a gente coloca alguns hackzinhos que a gente utiliza, sem precisar falar com o cliente, só de movimentação do seu corpo, né, de posicionamento, para que você já consiga chamar a atenção da mente da pessoa, para você conseguir se aproximar ou você desarmar a pessoa. Então, nesse treinamento, a gente dá alguns hacks para você manipular a mente da pessoa, para você poder desarmar a pessoa de tão importante que eu acho que é a parte de abordagem. Você conseguiu fazer uma boa abordagem e no popular, você disse que você causa uma boa primeira impressão, dali para frente fica muito mais fácil você conduzir o seu atendimento e trazer a pessoa para próximo de você. Muito bom, cara. Deixa eu complementar, então, o que você está falando aí, porque eu concordo também com as coisas que você disse. Cara, eu acabei hoje aqui, não foi nenhuma batalha, viu? Foi mais concordar com muitas coisas que a gente falou. Mas é um bate-papo tranquilo, né, cara? A gente tem vamos pensar o seguinte, uma receita de bolo. Quando você segue um passo a passo, você tem a chance de acertar muito maior do que quando você vai no olhômetro. Quando você pega uma régua para medir e você vai fazer um corte de uma madeira, se você mede 2 ou 3 vezes, a madeira vai ficar muito mais bem cortada do que se você medir uma vez só. E quando você cria esse processo, você segue esse processo, lógico, como a gente falou, não precisa ficar engessado no processo, você pode conseguir ter flexibilidade para poder fazer isso. Mas vamos lá, eu quero falar 2 coisas do que você comentou aqui agora. De alguns hacks, né, que você faz para o cliente para poder ter essa primeira abordagem. E esses hacks, o que eu costumo ver, né, o corretor? O corretor, às vezes, ele acha que é bobeira, né? Mas a forma que ele está vestido, eu acho que vai dizer muito sobre a qualidade até do atendimento que ele está. Se ele está com uma camisa bem cortada, se ele está com um terno bem cortado, se ele está de camiseta regata, se ele está de chinelo. Cara, tô indo longe aqui agora, só para o pessoal entender. De regata, só o Ricardo Martins. Ele pode, né? Hoje ele pode estar na academia, né? Mas assim, ó, é muito provável que ele não vá atender um cliente de regata, né? Mas de qualquer forma, eu já vi no interior, cara, corretor fazer atendimento de camiseta, camiseta de time fazendo o atendimento. Então, assim, eu não posso também regionalizar e criticar todas as situações, porque é muito diferente. Depois eu quero fazer um comentário rápido. Eu construo, né, para vender. Eu fechei um negócio agora, recentemente, foi hoje até que a gente fechou um negócio, e eu peguei um apartamento na praia como parte do pagamento, né? E aí eu fui para a praia no final de semana para poder ver o apartamento ali no Guarujá. Desculpa. Eu não conhecia o Guarujá. Eu ia muito para a Riviera e fui lá. E chegando lá no Guarujá, eu falei, cara, preciso entender se eu pego esse apartamento ou não. E comecei a assuntar e comecei a andar. Minha esposa ficou na praia com as crianças, comecei a andar para lá. E o corretor estava de camiseta e bermuda, fazendo atendimento no plantão de um lançamento que estava lá, já estava subindo, estava na 3ª ou 4ª laje, né? Então não posso também criticar o cara que faz esse atendimento, mas é muito de cada lugar. Falando nisso, por que eu quero falar? Lá atrás, você fez um comentário, logo que a gente começou aqui a live, né, sobre o trabalho antigo, sobre o trabalho que o corretor costuma fazer, né, de panfletagem, oferta telefônica, disparo de um e-mail, disparo de WhatsApp, né? O que eu tenho percebido das coisas que você tem falado, né? Que, cara, isso não é proibido fazer, mas você precisa saber fazer. Você precisa ter técnica para conseguir fazer isso, né? E eu acho que o corretor, ele tem que ser um corretor completo, né? Eu vejo um vídeo de um rapaz que parece toda hora na minha timeline falando sobre corretor, você foi enganado, né? Você precisa gerar lead, não precisa fazer plantão.
precisa fazer nada disso. Eu acho que o corretor precisa ser completo. Ele precisa atender cliente no plantão, ele precisa saber gerar cliente numa roleta, ele precisa pegar 10 panfletos e entregar. Eu acho que ele tem que entender que ele é um corretor 24 horas, né? E aí ele precisa captar cliente. Para captar cliente tem N formas. Mas você tem a forma certa, ou várias maneiras de fazer. Não vou falar a forma certa, porque tem muitas maneiras, né? Agora, como é que eu falo que entregar panfleto, por exemplo, não funciona para uma cidade de 25 mil habitantes, lá no interior de São Paulo, da onde eu vim, Ilha Solteira? Não, o panfleto funciona. Lá as pessoas ainda pegam o panfleto. Lá os supermercados entregam o panfleto toda segunda, quarta e sexta-feira na casa das pessoas. Então, como que eu falo isso para um corretor? Você está vendendo seus cursos, seus treinamentos nacionalmente, né? Então, como é que a gente consegue regionalizar essas atividades e o que você pensa sobre cada uma dessas atividades e como o corretor pode fazer para melhorar cada uma delas? Eu vou falar desse rapaz que vende esse curso para corretor, que foi enganado, pessoal, aí coloca lá no negócio. Eu já vi isso também já. Eu acho que o corretor, ele precisa primeiro checar quem é cada um. Eu fui ver quem é esse cara aí, cara, é assim, eu acho que é o corretor, talvez não teve nenhum tipo de expressão nenhuma no mercado, e está aproveitando a onda de vender curso. Ponto. É o que tem, é o que está aí. E tem outras pessoas, que é o nosso caso, assim como outros também, que tem uma bagagem gigantesca. O cara tem um histórico no mercado, o cara entende, o cara, né? E o cara, e a gente vende hoje treinamento, a gente não está vendendo a roda. A gente traz aí coisas que a gente vivenciou de forma positiva e negativa, traz coisas lá de fora, enfim. E aí eu falo muito sobre isso também. Eu até brinco que eu falo que é sobre no treinamento, eu tenho um treinamento de prospecção que eu faço para algumas empresas aqui. E eu falo que isso é esqueci agora, lembrei. Eu até faço um paralelo com o futebol, o esporte, né? Eu falo o seguinte, imagina um time de futebol, qualquer time de futebol. E esse time só tem uma única jogada. O meio campo pega a bola, joga para o cara da direita, o cara cruza para a área. Segunda vez, mesma jogada. Na terceira, na quarta vez, o time adversário já matou o cara. Então, o que acontece? Se você não tiver repertório para você atacar o adversário, a chance de você fracassar é muito grande. Então, o que eu falo para o corretor? Tem que ter repertório. O que é um repertório? Ok, tem rede social hoje, que é o patrocinado? Tem. É um repertório. Prospecção, o PAP, rua, é um repertório. Só que o que eu mostro é um pouquinho diferente. Eu não falo para o cara ir para o farol. Eu falo para o cara o seguinte, vamos abrir pontos de captação. O que é abrir ponto de captação? É numa empresa. O mercado aqui fora, aqui corporativo, isso é muito comum. Você tem empresas grandes que abrem espaços em alguns dias da semana para ir alguém de fora lá vender alguma coisa lá dentro. Inclusive, tem uma mentoria que eu estava fazendo aqui com um corretor, que eu mostrei como é que acha a empresa. Eu desenvolvi scripts de como você mandar para pedir ponto de captação, para você abrir abertura, e o cara está fazendo. E o cara está conseguindo ter resultado. Aí o que acontece? Não é você fazer rua, é você achar uma empresa, conseguir montar um standzinho dentro da empresa, um dia só que for, lá dentro, e dentro da empresa você tem lá 100 funcionários, que mais ou menos vai ser de 100 funcionários, vamos dizer que 30 é qualificado para o seu produto. Pô, você vai um dia fazer uma panfletagem para 30 pessoas qualificadas. O que você prefere? Ficar na rua, no farol, ou fazer um tipo de trabalho desse? Isso é um repertório, né? Aí eu tenho lá, ok, aí vamos dizer o seguinte, isso é para empresas. Agora, e o comerciante local, que é o dentista que fica na rua ali? Aí é um outro tipo de trabalho, é uma abordagem direta, é um outro processo, é um outro tipo de script, entendeu? Então, o que eu falo é o seguinte, área comercial tem que ter repertório. Você tem que atacar um pouquinho de cada lado, porque uma hora algum lugar vai pingar alguma coisa. E esses repertórios, você tem que se qualificar. Então, se eu vou criar uma abordagem para falar com o RH de uma empresa, eu tenho que saber como abordar. E aí eu tenho que saber o que eu vou fazer. Se eu vou abordar lá, bater na porta de um dentista que fica na rua, que eu falo que é o porta a porta lá, direto direcionado, eu tenho que saber como abrir a mensagem, tenho que saber como conversar a conversa, eu tenho que saber. Então, isso é qualificar. Não é fazer o que a gente sempre fazia, vai para a rua. Mas o que eu faço na rua? Vai lá, tá, ok, eu era de banco. Vou fazer o que? Não, vai na rua panfletar. Falei, beleza, e aí? Eu não sei nem vender apartamento, como é que eu faço? É o famoso então, assim, você tem que ter um roteiro, tem que
Então assim, você tem que ter processo, Paulo, tem que ter processo para tudo. Você tem que saber o que vai fazer. Eu costumo brincar o seguinte, eu falo assim, ó, se eu fosse hoje um gerente, um diretor de uma empresa, eu nunca mais faria pré-eleição. Pré-eleição, para mim, é uma das piores enganações que tem para o mercado imobiliário hoje. Sabe por quê? Porque é aquelas pré-eleições motivacionais. Sabe? Empolgacionais. Tipo, bebê. Só que eu costumo dizer o seguinte, porque, ó, a motivação, cara, ela dura 15 minutos. É o tempo que ele vai ouvir, e falar, puta, pronto, tô com sangue nos olhos. Só que se esse cara pegar o material, for para a rua executar o trabalho, ele não souber o que precisa fazer, como fazer, em meia hora aquela motivação ela derruba. E aí, porque se eu não sei a o que fazer, oportunidade que ele como perde fazer, em não treinar esse cara naquele momento, que tá todo mundo ali junto. Então, o que acontece? A maior motivação que tem é você qualificar o seu corretor, o seu vendedor. Não tem coisa melhor, mais motivacional do que o cara amanhã, trabalhou o dia inteiro, falou assim, cara, hoje foi produtivo, eu consegui falar com 2 clientes. A minha expectativa de gerar negócio é muito grande, ela aumenta. A minha motivação ela também aumenta. Então, eu, particularmente, eu tiraria fora essas preleções que fazem plantões aí, porque não serve para nada. Vamos lá, ó. Seguinte, vamos finalizar aqui essa nossa 1 hora desse bate-papo. Mas antes eu quero Já? falar mais algumas coisas ainda. Cara, passou tão batido. Já estamos há 1 hora conversando aqui com o pessoal. Caramba, E, ficar 10 então, minutos. eu também tive a mesma impressão, eu olhei no relógio e falei, meu Deus do céu, isso é um sinal que o negócio foi bom. Mas, ó, vamos finalizar, vamos estender um pouquinho a mais. Eu quero entender algumas coisinhas, assim, que até que você comentou, né? Eu falo assim, a questão da preleção, ela é até empolgacional, não é nem motivacional. Porque ela empolga nos primeiros minutos, e aí o cara sai pra rua e sai batendo cabeça. Ele não sabe realmente o que ele precisa fazer. Olha só, eu quero trazer números para você de uma atividade que eu fiz. Ó, eu fui um corretor que eu fui muito bom de oferta. Eu tinha uma oferta muito forte. Eu fazia 250 ligações segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu ligava apenas para os clientes que estavam pré-agendados, que já estavam para poder resolver as questões. Lógico que muitos momentos de mercado, nós vivemos uma fase do mercado onde a gente vendia muito bem. Então você tinha as fases da preguiça, você tinha todas essas fases, a gente entende todo esse processo que o corretor faz, né? A fase que você vendia 15, 20 mil reais de comissões e ficava uma semana sem trabalhar. Então, eu vivenciei tudo isso, não vou negar para o corretor, não. Eu acho que o corretor hoje ele precisa ter essa capacidade. Se eu tivesse esse entendimento lá atrás, essa capacidade desse entendimento, eu não teria feito dessa forma. Eu teria aproveitado mais o mercado que eu vivi. Mas olha só, quero te falar um número. Um dia você fez uma live há um tempo atrás, acho que há 1 ano atrás aproximadamente, onde você citou essa forma de captação de visita Foi no YouTube, né? no YouTube, no RH das empresas. E naquela hora eu falei, caracas, cara, eu fiz muito isso e eu tinha esquecido de falar sobre isso, de vivenciar todas essas questões, porque, cara, isso funciona muito bem. Olha só, vou te dar um número aqui agora. Nós fizemos um trabalho na Honda, com 7 mil funcionários da Honda, para vender um empreendimento que nós estamos lançando próximo à Honda, tá? Nós, quando eu falo nós, a equipe que fez lá, foram 8 ou 10 corretores, tá? Fizeram esse trabalho. Nós fizemos esse trabalho durante 3 semanas, tá? Fizemos o RH da empresa, fizemos um preço diferente para esse pessoal, que a incorporadora aprovou, fazer um preço diferente para eles, tinha um desconto dos clientes que viessem dessa ação. Então, tinha uma assertividade maior. Dos 7 mil funcionários, foram gerados 720 contatos diretos. O corretor pegou o contato do cara, o cara conversou. Sabe quantas vendas aconteceu? Cara, assim, é um número até forte, fala 127 vendas. Por que isso aconteceu? Era algo muito específico, cara. A fábrica era colada no empreendimento. Tinha 1% de desconto para os clientes que comprassem dessa ação, tá? Mas tudo isso é repertório. É aquilo que falou. A equipe que foi montada para ir lá
conversou com a incorporadora, perguntou o que podia ser feito, perguntou se a gente poderia oferecer alguma coisa para o cliente. Mas isso, se não fosse 1%, você poderia oferecer, do valor da comissão que você fosse receber, uma cesta de café para o cliente que comprasse. Você poderia receber, você poderia dar uma TV para esse cara. Não importa qual era o recurso que você ia utilizar para estar lá dentro, mas é repertório. Então, olha só, de 7 mil funcionários, 702 contatos foram trocados e 127 vendas. Então, esse é um número muito expressivo de uma atividade como essa, né? E aí, eu quero complementar também essa atividade. Eu fiz uma atividade uma vez, né, numa empresa, para vender o Link Office Jabaquara, pela Biara. Na época, eu era coordenador da Biara desse projeto. A gente fez você coordenou lá? Eu coordenei lá, foi eu que fiz a coordenação. Eu era gerente nessa época. Era gerente, você estava como gerente da empresa. Era isso mesmo. E a gente fez uma ação no Itaú. Essa ação do Itaú, eu tinha 11 corretores calça branca, do Itaú. Você mora próximo aí, né? Não, eu digo assim, o Jabaquara para o Itaú ali é do lado, na Conceição aí. A gente fez um trabalho lá, uma ação dentro do Itaú, e a gente também levou clientes para lá numa proporção menor, mas tivemos 30 visitas que vieram dessa ação que foi feita no empreendimento. Então, assim, ó, é o que eu costumo dizer para o corretor que está do outro lado. Falar que você vai somente gerar lead através das redes sociais, você vai colocar dinheiro atrás de dinheiro, e o que vai acontecer? Lógico, tem técnica para fazer, tem que ter conhecimento, tem que correr atrás, mas se você colocou R$100 no Facebook Ads, daqui a pouco ele pede 150, depois ele pede 200, depois ele pede 300, pede 400 para gerar a mesma quantidade de lead. Se você não souber como fazer, não tiver uma estrutura para fazer isso, você vai só gerar custo para você, que na verdade você pode fazer. Por isso que eu falo de ser um corretor completo, né? Ó, hoje não vamos estender muito, tá? Eu acho que a gente já entregou muita coisa para o corretor. Semana que vem, na próxima terça-feira, nós vamos entregar muito mais conteúdo para você, corretor de imóveis. Você, corretor de imóveis, na próxima terça-feira, você, às 19h30, vai ter mais uma hora de conteúdo comigo, Paulo Leite, com o Marcelo Lindenberg, para falar muito sobre técnica de vendas, para falar sobre persuasão, para entregar o máximo de conteúdo que a gente puder para o corretor. Mas eu quero deixar claro para você o seguinte, corretor, você precisa se especializar, você precisa acordar todos os dias de manhã, e quando você, não importa se você é corretor de terceiro, se você é corretor de lançamento, produto pronto, se você é corretor de produto pronto, se você é corretor de terceiros, não importa. O que importa, corretor, você precisa acordar todos os dias de manhã, você precisa pegar 30 minutos do seu dia e buscar conhecimento. Você precisa entrar no sistema da tua empresa e ver os imóveis que a sua empresa está vendendo. Sabe por quê? Quando você faz dessa forma, quando você entra no sistema da sua empresa e vê quais são os imóveis que a sua empresa tem disponível para vender, você está conhecendo os bairros, você está conhecendo qual é o preço dos bairros, você está conhecendo. Não adianta ver o imóvel por ver, você tem que ter um processo, você tem que ter um formato para você visualizar esse imóvel. Então vamos lá, corretor de terceiro, então no sistema da tua empresa. Separou, vamos falar aqui, por exemplo, do bairro do Taquaral, aqui em Campinas. Separou os imóveis que tem no bairro do Taquaral. Olha se tem mais casas, se tem mais apartamentos. Olha quais são as metragens dos apartamentos que tem naquela localização. Olha qual é o preço do metro quadrado naquele bairro. E isso você começa a criar repertório, você começa a ter uma bagagem para quando você for falar com qualquer tipo de cliente, tá? Então, a dica que eu estou finalizando hoje, eu vou pedir para o Marcelo Lindenberg também dar uma dica para o corretor poder finalizar, todos os dias quando você chegar na tua empresa, se você for corretor de lançamento, veja todos os lançamentos que tem no portfólio da tua empresa. Comece a olhar isso com um olhar diferente. Comece a ver isso com um olhar diferente, entendendo, né? Quais foram os últimos lançamentos que tiveram naquele bairro. Separa por bairro, separa por valores, separa por metragem. Cada vez que você for fazer uma pesquisa dentro do portfólio da sua empresa, faça uma seleção diferente para que você consiga ter mais recurso na hora de falar com o seu cliente sobre quebra de objeções e tudo mais que você conseguir. Marcelo, eu quero então que você finalize essa nossa live, até deixando um convite para o pessoal para a próxima terça-feira. Além de deixar esse convite, que você finalize com uma dica para esse corretor que está aí, o que ele pode fazer para melhorar cada dia mais, além de seguir o paulo.v.leite aqui no Instagram e @Marcelo Lindenberg também, que eu acho que tem conteúdo gratuito todos os dias para que você possa ler, tá? E corretor, é o seguinte, eu estou vendo que o Marcelo está postando muito conteúdo para você, corretor, ler.
Então, corretor, leia, aumente o seu repertório de leitura, aumente o seu vocabulário, comece a ler cada vez mais a legenda, porque eu vi que você posta lá o conteúdo no carrossel, mas também tem uma legenda para o corretor poder ler e se especializar. Então, deixa uma dica para o corretor para que ele possa nos seguir, para que ele possa na próxima semana estar junto com a gente novamente. Marcelo? Mas acho que está voltando, vamos ver. Tá me ouvindo? Eu caí. Tá me ouvindo aí? Tá bom, maravilha. Inclusive o seguinte, essa semana aqui eu estou fazendo umas postagens aí e eu estou levando o pessoal lá para o meu link da bio. Deixei uma aula lá de 15, 18 minutos para falar um pouquinho desse processo de atendimento. Tá? A aula está liberada lá, quem quiser assistir, tá lá. Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, o Aquino, parceiraço aqui também, cara lá de Natal, colocou aí, ó, 30 minutos de investimento em si. É o que você falou, tem que buscar conhecimento. Para o lançamento, o que eu dou a dica é o seguinte, o cara tem que conhecer o que ele está vendendo, que é o produto dele, que é o principal, conhecer a região e conhecer o concorrente. Quanto mais conhecimento você tem, maior o seu poder de argumentação. Esse é um ponto principal. Acho que é até bem resumido e bem direto, né, Paulo? Não, é isso, cara. Eu acho que... Quanto mais conhecimento você tem, mais o seu poder de argumentação ele aumenta. Então, eu acho que é isso. Corretor de lançamento tem que conhecer o que vende, primeiro ponto, conhecer a região, conhecer a concorrência. Esses 3 pontos já vão te dar bastante base para você conseguir contra-argumentar com o seu cliente de uma forma muito bem tranquila. Acho que, como eu sou voltado para lançamentos, né, então acho que o que eu posso... Terceiros, eu sou um fiasco em terceiros, tá? Então, para falar a verdade, nunca trabalhei em terceiros. Mas lançamento, minha carreira foi de lançamento, então o que eu posso dizer é isso. Dentro da experiência que eu tive positiva, foi o que eu busquei fazer. Conhecer o meu produto, conhecer a concorrência, conhecer a região. Conhecer o meu produto, o que é conhecer o produto? Não é estudar uma memória descritiva, é entender o que é meu produto, como é que eu vou vender e para quem que eu vou vender. Esse é o ponto principal, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Mas dentro do que você falou, para a gente poder encerrar, cara, na link da minha bio tem uma aula de 16 minutos, onde eu monto todo um roteiro para o pessoal lá de uma forma um pouco mais simplificada, mas já dá para ele ter bastante conhecimento e a gente está numa era, cara, que a informação ela não está faltando, tá em excesso. Na minha época, se eu tivesse o que a gente tem hoje, eu estaria milionário. Porque o que eu perdi de venda de clientes que... Cara, todo dia eu atendi cliente de alto padrão. Os caras iam no plantão. Porque não tinha nem site naquela época. O cara tinha que ir pro plantão. Cara, todo dia eu atendia e eu conseguia perder venda, porque eu não sabia o que ia fazer. Se eu tivesse hoje qualquer tipo de informação, naquela época, né? Que eu pudesse estudar nem que seja um pouquinho, eu tenho certeza que, cara, eu seria uma outra pessoa lá atrás. Então, hoje a gente tem aí alguns conteúdos gratuitos, o pessoal pode assistir. Então, cara, para você poder ter sucesso, cara, você tem que ter um pouco de conhecimento. Não dá para o corretor entrar no mercado, sentar a bunda lá e achar que é assim mesmo que é o mercado e uma hora vai vender. Cara, tem muita informação, tem muita aula, muito tudo, cara. Então, se você estudar um pouquinho, já vai fazer uma grande diferença, que tem muita gente que não está estudando nada, isso é verdade. Então, foi o que você falou. Eu vou te perguntar mais uma coisa para a gente finalizar. O que o pessoal pode esperar do Marcelo Lindenberg na próxima batalha, na próxima terça-feira? O que você preparou? O que você está pensando de conteúdo? O que você mostrou pro pessoal? O que você vai trazer na próxima semana? Cara, eu acho que eu vou trazer um pouquinho de como a gente pode montar todo esse processo. Eu vou abrir um pouquinho aqui do nosso roteiro. É tanta coisa, Paulo, que a gente fica até meio malucão aqui, porque é tanta informação. Você vê, hoje, os meus treinamentos, eu tenho atendimento, eu tenho a parte de rede social, de posicionamento, eu tenho qualificação de leads, eu tenho curso para gestão. Cara, tem, assim, tudo se complementa. Então, você falou, o cara tem que ser completo hoje. Então, se ele não souber um pouquinho de cada coisa, dificilmente ele vai ter sucesso no mercado, em qualquer mercado. O que pode esperar de mim semana que vem, muito conteúdo, muita aula, e eu vou entregar aqui tudo que eu puder para ajudar o corretor aí em uma semana cheia de conquistas, cheia de resultados. Aí.
Legal, Marcelo. Marcelo, sempre que eu faço um atendimento individual com o corretor, um processo de coaching, né? Eu sou Master Coach e eu gosto muito do processo de coaching, porque o processo de coaching, ele faz com que as pessoas elas se movimentem, tá? O processo de coaching tira a pessoa de um lado A para o lado B. E sempre que a gente finaliza um processo de coaching, a gente finaliza com uma pergunta para quem está do outro lado. E eu vou fazer da mesma forma aqui com você. E depois eu vou começar, né, falando sobre isso, que é o seguinte, um aprendizado que sempre a gente aprende alguma coisa, né? E hoje, o que eu aprendi com você foi o seguinte, é que o corretor precisa entender que 80% da venda está na anamnese, está na abordagem inicial que ele faz com o cliente. Então, o aprendizado que eu tiro hoje aí, eu vou usar isso, eu vou até te pedir permissão, porque eu vou fazer uma postagem amanhã, falando da seguinte forma, 80% da venda está garantido na tua abordagem. Eu quero fazer essa postagem, te pedir essa permissão para fazer isso. Esse é o aprendizado que eu tiro de hoje. E eu queria que você falasse um aprendizado que você teve hoje, que eu acho que é a percepção de cada um sobre o que a gente conversou. Então, fala um pouquinho só do aprendizado para a gente finalizar. Já estendemos aí mais de 11 minutos em cima da nossa live. Primeiro, é o seguinte, a permissão está concedida, porque o conteúdo aqui, cara, se a gente não compartilhar, a gente não pode guardar, entendeu? Então, não é meu. A gente joga para fora aqui, quem quiser absorver, leva embora e vai. O que eu tenho muito preocupado você fala muito sobre essa parte de Master Coach. E eu acho interessante esse aspecto, porque eu não sei muito bem aprofundado, mas eu acredito que você tira o corretor do ponto A para o ponto B, você faz o cara se mexer, se conhecer um pouco melhor, entender quais são as suas dificuldades, quais são, né, o que impede do cara prosperar não só na comunidade, mas como profissionalmente. Então, eu acho que tem muito disso também. Acho que isso não só... Porque falar para você assim, isso aqui é um processo, isso aqui é um método, enfim, mas se o cara não se conhecer, ele entender que ele está apto para executar aquilo, também não resolve de nada. Então, acho que o que eu aprendi, tendo essa outra visão que você me deu, é isso. A pessoa tem que se conhecer, tem que entender quais são os seus limites, ela tem que entender que, opa, se eu não consigo ultrapassar isso aqui, eu preciso de uma ajuda de um especialista para me ajudar nessa jornada aqui. Porque não adianta eu chegar aqui e descarregar processo, script, um monte de coisa, se a pessoa não conseguir executar. Por exemplo, eu tenho certeza que você vai ser craque nisso. Eu entrego para o cara todo um script, todo um roteiro, mas se o cara for tímido, a minha parte com ele não resolve. E aí que vai entrar uma pessoa, que é o seu caso, que é uma pessoa que faz um trabalho um pouco mais direcionado, também, né, vamos dizer assim, não só, mas também, para destravar esse cara, para esse cara poder fluir. Então, você vê, né, a gente está sempre aprendendo, né, cara? Não adianta. Então, assim, você vê, a gente acha que o nosso conteúdo ele é completo, mas vem alguém e fala assim, não, falta um pouquinho para complementar. Então, é sempre isso. Isso que é o processo de aprendizagem. Para você ter uma noção, eu tenho um case do mercado imobiliário, que é o senhor Roberto Melo, né? O senhor Roberto, ele estava 2 anos no mercado imobiliário, ele era aposentado, ele veio para o mercado, e aí ele estava 2 anos que ele tinha feito uma venda, né? E aí a gente fez um atendimento com ele, e aí ele finaliza falando o seguinte, fez um atendimento individual de coaching, um processo de coaching oficial, legítimo, né? Ele finaliza o ano falando o seguinte, Paulo, estou fechando o ano com 8 vendas, sendo 4 vendas. Eu tenho esse depoimento dele, eu uso bastante isso, está até lá no meu site, depoimento do seu Roberto Melo. E sabe o que era o processo do seu Roberto? Estou falando, o processo de coaching ele é confidencial, tá? Mas ele me deu a liberdade para poder falar isso. Era basicamente essa questão da timidez. O seu Roberto não gostava de pessoas inconvenientes. E aí ele se sentia inconveniente quando ele estava falando com algum cliente no mercado. Quando a gente desmistificou isso, quando a gente criou um processo de atendimento para ele seguir um passo a passo, cara, ele deslanchou. Hoje ele está com a imobiliária dele e faz atendimento individual. Ele vende alto padrão, ele fechou esse tempo atrás aí 3 casas. Ele faturou uma grana aí com essas 3 casas que ele vendeu de alto padrão. Então, mas é isso. Mas, cara, quero te agradecer para a gente poder finalizar aqui. Agradecer a minha amiga também, Luciana Sushi, que ela estava por aí, amiga de infância. E é o seguinte, quero te agradecer por esse bate-papo. Semana que vem tem muito conteúdo. Nós vamos continuar soltando esse material para vocês durante a semana, para que vocês possam finalizar. E depois a gente vai compilar tudo o que a gente fez para poder soltar para vocês mais para frente. Mas aí na próxima semana convide os seus amigos para poder falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. E, cara, gratidão por essa experiência desse bate-papo.
esse trocar de ideia, essa batalha, onde quem ganha, quem vence é o corretor de imóveis com esse conteúdo que a gente trouxe para eles. Um grande abraço para você, cara. Marcelo, gratidão. Até a próxima terça-feira. Cara, obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder compartilhar aí junto com você o conhecimento desse mercado tão carente de treinamento e capacitação. Então, o que precisar de mim, eu estou sempre à disposição, estou sempre acessível e é isso aí. Até a semana que vem e aí a gente vai fazer um trabalhinho para o pessoal que quiser participar com perguntas, enfim, dúvidas. Acho que isso é válido, é legal também. Vamos fazer um trabalho, então, essa semana com os corretores para ver quais são as dúvidas que eles têm para a gente trazer na próxima semana para eles. Fechado. Um abraço, cara. Gratidão. Obrigado, até mais. Até a próxima.